amigos, nessa videoaula eu vou apresentar algumas das principais teorias da motivação lançadas pelos diversos teóricos, pelos diversos psicólogos que contribuíram aí para consolidar a teoria comportamental na administração, originada ali no contexto estadunidense, nos Estados Unidos, tanto que quando a gente fala teoria comportamental ou abordagem comportamental, também pode aparecer aí para você, né, o termo abordagem do behaviorismo, behavior, justamente, né, comportamento, como nós falamos aí nos Estados Unidos. E aí, além das projeções, né, lançadas ali por Abraham Maslow, nós também temos outros teóricos de destaque. A exemplo de uma figura, né, eu sempre digo que todo campo do conhecimento sempre precisa ter um Frederick, né, não é à toa que é nome de gênio. Então a gente tem aqui a teoria dos dois fatores, proposta pelo autor chamado Frederick Herzberg. Nome um tanto complexo, difícil de escrever, né? Mas é fácil de entender a sua teoria. Frederick Herzberg determinava o seguinte: o homem, um funcionário, ele pode se motivar para o trabalho de duas maneiras, né? Através de fatores motivacionais e através de fatores higiênicos. O que isso significa? Fatores motivacionais são aqueles que são intrínsecos. Herzberg é um dos primeiros a lançar aquela ideia de que ninguém motiva ninguém. Ele classifica fatores motivacionais ao especificar aquela condição de que somente a pessoa é que vai conseguir motivar a si mesma. Quando a gente tem especificação, o que me gera maior motivação é quando eu estou falando das minhas próprias expectativas, o que eu identifico de importante para mim mesmo. Então, esses são os fatores motivacionais intrínsecos, porque são próprios da pessoa. É aquilo que a pessoa consegue estabelecer por expectativas, é aquilo que vai estimulá-la a determinadas ações, justamente porque são próprias dela. E os fatores higiênicos são os fatores extrínsecos, aquilo que vem do meio. Qual que é a minha dica para você não confundir uma coisa com a outra? Veja bem, sempre que você entra num lugar pela primeira vez, o primeiro aspecto que inevitavelmente você observa naquele lugar é a higiene do lugar. E quando você olha para a higiene do lugar, você está olhando para o meio. Então aquilo que vem do meio para você é o que Herzberg classifica, então, compreende como fatores higiênicos. E aí, no caso, né, num funcionário trabalhando, a gente está falando de estímulos financeiros, participação nos lucros, uma boa convivência com o seu chefe, com os seus colegas, tudo aquilo que vem de fora. Enquanto os fatores motivacionais, né, intrínsecos, são as expectativas que o indivíduo estabelece para si mesmo, os fatores higiênicos extrínsecos, no entendimento do Herzberg, é tudo aquilo que a empresa, o ambiente, o contexto oferece para a pessoa. Então, quando a gente fala, né, dos fatores motivacionais, estamos falando especificamente de condições intrínsecas, aquilo que é próprio do indivíduo, as suas próprias expectativas, né, que vão abranger a condição de que ele vai se perceber sendo reconhecido pelos demais, que o seu trabalho é importante, que ele tem senso de responsabilidade e autonomia sobre o que ele faz, que ele não vai crescer apenas em carreira, né, mas ele também pode crescer pessoalmente ali no seu ambiente de trabalho e, logicamente, desenvolver carreira. São, então, as expectativas próprias da pessoa, do profissional. Ao passo que os fatores higiênicos extrínsecos são mais fáceis de serem identificados. É tudo aquilo que vem do ambiente, tudo aquilo que é aplicado por outra pessoa. Pode ser desde as condições de trabalho, né? Se você está num ambiente que tem um visual interessante, você tem equipamentos bons para trabalhar, você tem uma boa infraestrutura, isso é o meio que te oferece, né? Não é você que estabeleceu isso para si mesmo, né? Além disso, a remuneração, o quanto que é pago em troca do seu desempenho, as relações que você tem com seus colegas de trabalho e também com seus chefes, com seus líderes, a segurança de que você pode confiar de que seu emprego está estabilizado, né? Você tem segurança no emprego, e as próprias políticas de recursos humanos, do RH, adotadas ali na organização. Se existe, né, uma política de valorização do capital humano, se existe, né, a possibilidade de oferecer plano de carreira, ali é a política, a gestão da empresa que vai oferecer para o funcionário em troca de um bom desempenho. Além, né, desse entendimento de delimitar o que são fatores motivacionais e fatores higiênicos, a grande sacada do Frederick Herzberg é a seguinte: ele observa que se os fatores motivacionais, aquilo que é intrínseco, que é próprio do indivíduo, não existirem, as pessoas se mantêm neutras. Ou seja, eu posso não morrer de amores pelo meu trabalho. Eu vejo que as minhas maiores expectativas eu realmente não vou conseguir realizar aqui, nesse ambiente. Mas aí eu continuo trabalhando.
não, não amo aquilo, mas eu tenho para esse momento, é o que eu preciso, né, para ter meu sustento, então eu vou me manter trabalhando aqui por enquanto. Mas com certeza, assim que surgir uma oportunidade de trabalho que realmente tenha relação com o que eu tenho por meta de vida, aí com certeza eu vou ingressar, vou tentar de tudo conquistar essa oportunidade. Mas enquanto eu não tenho fatores motivacionais, eu me mantenho apático, eu tenho uma relação neutra com o trabalho. Não vou ficar emputecido, porque é uma condição que eu me pus, né? Mas eu sei que ali eu não vou crescer tanto. Agora, em compensação, né? Se faltarem os fatores higiênicos, né? Se esses não existirem, aí eu vou intensificar a minha insatisfação, né? Ou seja, eu posso não morrer de amores pelo trabalho. Quando acontece, né, quando aquele ambiente de trabalho me oferece condições de crescimento pessoal, aí sim eu me sinto altamente satisfeito. Por isso também a gente também chama, né, os fatores motivacionais intrínsecos de fatores satisfacientes, aquilo que me gera satisfação, porque eu estou feliz de estar aqui por mim mesmo. Agora, quando falta um estímulo, né, a empresa não me oferece um bom salário, o meu chefe vive me ameaçando de eu ser demitido, aí está faltando os fatores higiênicos. Na ausência dos fatores higiênicos, os fatores extrínsecos, a condição já é outra. Porque aí a pessoa ela não vai ficar apenas numa relação neutra, apática com o seu trabalho. Não. Nessa circunstância, ele vai começar a se sentir revoltado contra aquele local onde ele tem que trabalhar. Eu posso não morrer de amores pelo trabalho, mas eu continuo trabalhando aqui. Agora, se eu não recebo nada em troca, né, seria o mínimo para a empresa me oferecer, então eu vou começar a me rebelar contra a organização. Por isso, então, a gente observa, né, os fatores motivacionais, se não existirem, o funcionário se mantém neutro, apático, né, sem emoção, apático, sem atitude. Agora, se isso acontece, aí sim eu tenho uma alta satisfação. Então, fatores motivacionais não tendo, né, ok, a gente segue a vida. Tendo, nossa, isso é muito satisfatório. Agora, os fatores higiênicos. Se eles não existirem, isso vai intensificar apenas a insatisfação, né? Não vai gerar satisfação, porque são apenas os motivacionais que geram, no entendimento do Herzberg, mas devem existir para não me criar esse sentimento de revolta, ok? Então, a gente pode até mesmo fazer uma articulação, né? Na teoria de Herzberg, a gente observa que as condições das necessidades mais básicas, de acordo lá com o modelo lançado por Maslow, vão atender os fatores extrínsecos, né? Higiênicos. Agora, quando a gente começa a subir na hierarquia das necessidades de Maslow, a gente começa a observar que a autorrealização é unicamente atendida, alcançada, se eu tenho os meus fatores intrínsecos, motivacionais devidamente considerados e atendidos ali pela condição do meu trabalho. Outro autor que nós temos, né, também lá no contexto norte-americano, é a figura chamada de Douglas MacGregor. Né? Eu já tive alunos engraçadinhos aí que faziam a brincadeira de que era MC Gregor. Enfim, se servir para você decorar, ok. No entendimento do Douglas MacGregor, um gestor, um líder de uma equipe de trabalho, ele pode observar os seus funcionários por duas perspectivas. A perspectiva da teoria X e a perspectiva da teoria Y. Quando a gente fala que uma pessoa é percebida pela perspectiva da teoria X, de acordo com MacGregor, isso quer dizer que estamos falando daquela pessoa que não tem muita motivação para o trabalho, não tem livre iniciativa, não tem predisposição para conquistar autonomia. É uma pessoa que precisa de um apoio. Ao passo de que a pessoa que é percebida pela teoria Y é aquele funcionário que gosta de trabalhar, que se sente importante no que faz e que com isso se automotiva. Ele não precisa de um apoio, né? Ele vai assumir os desafios do trabalho por ele mesmo. Então, a gente especifica na teoria X, né, o homem visto pela teoria X, são as pessoas que trabalham apenas em troca de dinheiro, né? Elas não gostam de trabalhar. O homem é preguiçoso por sua natureza, né? Então ele tem necessidade de ser motivado pelas outras pessoas o tempo todo. Ao passo que na teoria Y, né, é o homem que gosta de trabalhar, a motivação puramente intrínseca. Então o X é aquele que é preguiçoso, pode ser uma maioria, né? Que é as pessoas que têm que trabalhar, mas que não morrem de tantos amores pelo trabalho. O homem na teoria Y é aquele workaholic, work lover, né? Aquela pessoa que está altamente envolvida no trabalho, gosta do que faz. E aí, né, tem um macetinho que todo mundo que estuda esse conteúdo comigo, tem que passar por esse desenho, né? Isso já é um vício clássico das minhas aulas.
mas é uma condição que vai te traumatizar, que eu te garanto que esse trauma vai ficar, você não vai esquecer de como diferenciar o homem na teoria X e o homem visto na teoria Y. Quando a gente fala, né, de acordo com McGregor, que o homem é visto pela teoria X, isso quer dizer o seguinte: o funcionário está emburrado, está mal-humorado, ele está mesmo mal-humorado, tá? Ele me falou, ele não gosta de trabalhar, tá? Então ele está emburrado, ele não gosta de trabalhar, ele está aqui tão revoltado que ele está até mesmo te mostrando o dedinho do meio, tá? Que ele não está feliz de estar no ambiente de trabalho dele, ele queria estar em outro lugar, e quando ele pensa que ele está mesmo preso ali, retido naquele ambiente de trabalho, ele fica mais revoltado ainda, ele pode te mostrar mais ainda o dedinho do meio, tá? Então ele não gosta de trabalhar, e a gente observa que ele não gosta de trabalhar pelo seguinte: ele não se equilibra sozinho. Imagina aqui o pezinho dele, né? Esse é o meu detalhe, para você nunca confundir. Ele precisa de um apoio, ele precisa de uma bengala, né? Ele precisa aqui de um chefe, de um gestor que fique escorando ele, justamente porque ele não tem essa livre iniciativa. Então, justamente, né, essa bengala, né, esse apoio aqui, é que vem revelar que o homem é preguiçoso por natureza. Diferente lá do homem visto pela teoria Y. Né? O homem visto pela teoria Y é o homem que está feliz, é o operário que gosta de trabalhar, né? Ele não está te mostrando o dedinho do meio, ele me falou, ele está muito satisfeito com o ambiente de trabalho dele. Então, ele está tão feliz com o que ele está fazendo, que ele não precisa de apoio nenhum, ele se equilibra sozinho. Então, é ele que determina a sua própria motivação para o trabalho. Um detalhe, né, um macete que vai te deixar traumatizado, porque você acabou de me ver desenhando, mas eu tenho certeza que você não vai confundir mais o homem na teoria X e o homem na teoria Y. X é aquele que é preguiçoso, precisa de um apoio. O Y se equilibra sozinho, ele tem sua própria iniciativa, ele tem sua própria disposição para se manter erguido, né? É exatamente assim que o gestor pode ver os seus funcionários, X ou Y. Além, né, do Frederick Herzberg e do Douglas McGregor, a gente também tem uma outra figura, aí já na década de 60, né, Victor Vroom. Victor Vroom vem determinar exatamente que todos nós só nos motivamos porque a gente tem as nossas expectativas, né? A gente gosta do que faz, a gente se envolve no trabalho porque a gente sabe que ali vai ter alguma condição que realmente vai nos gerar um atendimento de algo que nós desejamos para o nosso próprio futuro. É exatamente essa expectativa que vai me motivar para continuar num determinado curso, para continuar numa determinada atividade, porque eu acredito, eu sei que num futuro que não esteja tão distante, eu vou atingir aquele meu ideal, eu vou atingir aquele meu objetivo pessoal. Como isso é uma condição que eu espero que venha acontecer para o meu futuro, é a minha expectativa. E justamente por isso, então, a gente chama, né, a teoria de Victor Vroom como a teoria da expectância ou a teoria da expectativa. E aí, quando a gente compreende que são as expectativas das pessoas que vão determinar como que elas vão se manter envolvidas numa ação, a gente tem aí 3 conceitos chaves. A expectativa, que é essa própria esperança de algo que venha acontecer no futuro. A instrumentalidade, quer dizer o seguinte: a instrumentalidade é tudo que eu preciso ter hoje, que eu tenho consciência de que eu preciso fazer um bom uso, e como que eu vou fazer o bom uso disso que eu tenho, desse recurso que eu tenho, porque é exatamente entregando esse recurso, essa informação, essa habilidade, que eu vou ter uma garantia de que eu vou atingir, eu vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto desejo. Então, isso que eu desejo também precisa ter um valor, é uma valência, né? Então, esses 3 conceitos entram aqui na teoria da expectativa. Quer um exemplo mais claro para você entender a projeção dessa teoria? Você, nesse momento, está cursando um ensino superior, né? Você, todos os dias, precisa se dedicar a assistir aulas, precisa estar ali estudando constantemente. Tem matérias que, inclusive, você nem gosta tanto, mas você sabe que você tem que estudar. Por que você se motiva, né, se prende ali nesse compromisso de ter que estudar? Porque você tem uma expectativa de que, ao concluir o seu curso, você vai ter a instrumentalidade de tudo o que você aprendeu, de tudo que você absorveu nesse percurso, durante esse tempo que você esteve aí em formação. Então, todos aqueles conhecimentos têm um valor para você, tem uma valência, porque você sabe que vai chegar um momento que você vai atingir aquele seu desejo pessoal, aquele seu projeto de vida, que você tem tanta expectativa de ver acontecer. Victor Vroom determina exatamente isso. As pessoas se motivam para o trabalho, as pessoas se motivam para desempenhar determinadas ações,
com base no que elas esperam que elas vão conseguir conquistar para os seus respectivos futuros e, logicamente, fazendo uso de todas as informações, de todos os conhecimentos, de tudo que ela tem ali ao seu alcance no momento presente, ou que ela esteja adquirindo, esteja se aprimorando para poder aplicar no momento oportuno. Isso é o que determina, então, a motivação de alguém para algo que seja desejado na vida, né? Por isso, expectativa. Além da teoria da expectativa, a gente também tem aí uma outra teoria que não pode ser confundida com a teoria de Maslow, que é a teoria lançada por David McKeown, que vem falar também das necessidades. Por isso que eu chamo a atenção para você não confundir com Maslow. Enquanto Maslow, né, determinava lá que as pessoas se motivam com base na progressão das 5 necessidades que ele classificou, que ele categorizou, fisiológica, de segurança social, estima e autorrealização, o David McKeown observava que um executivo, um profissional de gestão, um profissional numa empresa qualquer, ele revela aí 3 tipos de necessidades, com base justamente como que ele vai viver as interações com as outras pessoas ali com as quais ele precisa se engajar para conseguir ter um desempenho. A primeira necessidade, né, é a necessidade de realização, ou seja, o indivíduo ele precisa assumir um papel, ele precisa perceber que ele tem uma importância ali para aquele contexto onde ele está inserido, onde ele esteja trabalhando. Ele precisa realizar algo. Então, com base naquilo que eu realizo e vejo as consequências do meu desempenho, as consequências do meu trabalho, eu me sinto satisfeito, eu me sinto motivado. Então, tem essa motivação pela realização. Além disso, eu também preciso me afiliar às outras pessoas, porque eu sei que eu não vou trabalhar sozinho. Eu preciso ser acolhido pelos meus colegas, eu preciso, inclusive, ter a capacidade de fazer com que as outras pessoas entendam a importância daquilo que eu realizei, porque senão eu não vou conseguir me sentir reconhecido, me sentir valorizado ou motivado em algo que eu tenha feito. Então eu tenho essa necessidade de me relacionar com outras pessoas, de me afiliar a outras pessoas e me afiliar a um propósito que seja comum a gente. E aí, quando eu percebo que eu realizo, que as pessoas valorizam o que eu faço e que eu tenho, né, essa interação com outras pessoas que percebem a importância do que eu faço, a gente desperta então para a necessidade de poder. Eu preciso reconhecer que eu tenho essa capacidade de envolver as outras pessoas naquilo que eu proponho a ser feito, né? Eu, inclusive, gosto, né? Me faz bem, me gera sentimento de bem-estar, essa condição de que as pessoas percebem a minha importância. Então, se eu preciso vinculá-las às minhas ideias, eu também tenho a necessidade de exercer poder sobre elas. Eu tenho essa necessidade de fazer com que elas realmente acreditem naquilo que eu venha a propor para desenvolvermos juntos, realização e afiliação. Então, entenda que, na teoria das necessidades de David McKeown, essas 3 necessidades, realização, afiliação e poder, elas se interagem e se complementam. E aí, é exatamente essa condição de realizar, de estar envolvido com outras pessoas e me sentir influente sobre essas pessoas, é que vai me gerar a minha motivação. Uma maneira mais simples para apresentar a teoria do David McKeown. Outra teoria que nós temos, né, foi proposta aí por Jay Stacy, que é justamente a teoria da equidade. A teoria da equidade é uma condição que a gente observa muito quando a gente vai ter uma avaliação de mérito, quando a gente vai avaliar um trabalho, ou a gente vai desenvolver um trabalho em equipe, e a gente precisa, né, perceber que todos estavam igualmente comprometidos, igualmente envolvidos ali naquele trabalho. Por quê? Se acontecer, né, de na hora de apresentar, entregar aquele trabalho, uma pessoa que não fez a sua parte ser privilegiada, né, imagina, ao invés daquele cliente ou daquele avaliador enfatizar a realização do grupo, né, ela dá um destaque para uma pessoa e, por maldita coincidência, deu destaque justamente para aquela pessoa que fez corpo mole, né, que não desempenhou tão bem as suas atividades. Isso gera revolta. Então, a gente tem aí a teoria da equidade, revelando justamente que as relações elas não podem ser desiguais. Todos precisam ter o devido tratamento, né? Se eu tenho uma relação desigual em um grupo, alguém que foi indevidamente honrado ali por não ter um mérito, né, isso vai gerar uma tensão, vai desequilibrar a equidade ali entre as pessoas. Se existir esse desequilíbrio, isso vai fazer com que as pessoas daquele grupo se sintam desvalorizadas, o que vai gerar raiva e revolta, né, em quem realmente estava envolvido, quem realmente desempenhou bem a sua tarefa e não foi devidamente reconhecido ou avaliado. E mais ainda, né, eu também não posso ter um destaque. A partir do momento
que eu percebo que eu faço parte de um grupo, e nesse grupo a gente tem toda uma relação de equidade, todo mundo deve ser tratado com os devidos tratamentos, com base nos respectivos méritos, se porventura eu venha receber recompensas em excesso, eu vou ter um sentimento de culpa, justamente porque eu estou vinculado ali com os meus colegas de trabalho, com outras pessoas, então eu não quero ser indevidamente valorizado por algo que não seja mérito de todos, né? A partir do momento que eu me sinto integrante de um grupo, eu preciso fazer com que todos tenham as mesmas projeções, os mesmos reconhecimentos de todos os seus devidos méritos. Isso é o que vem propor a equidade. Nós nos motivamos porque a gente está reconhecendo que nós fazemos parte de um grupo. Agora, se aconteceu alguma injustiça, essa injustiça vai servir como motivação para as pessoas desse grupo para se rebelarem contra aquela condição que gerou esse sentimento de ser injusto, né? De não ter o devido tratamento. Então perceba, né, que nós temos várias teorias sobre a motivação para o trabalho sendo abordadas aqui na teoria comportamental. Mas nos manuais de teorias gerais de administração, a gente vê que não falamos unicamente da motivação para o trabalho, né? A gente tem outras considerações também nessa teoria, nessa abordagem comportamental do behaviorismo aplicado à administração. A motivação, os estudos de liderança, né, de como que a gente percebe um líder exercendo o seu poder sobre os seus demais colegas de trabalho, que foi nos estudos lançados por Likert, e também como que decisões são tomadas de acordo com o modelo lançado por Herbert Simon. Mas esses conteúdos, né, os estudos de Likert, o processo decisório de acordo com Herbert Simon, são temas que precisam ser explorados em outras aulas. Nesse vídeo, eu quis explorar essas diversas teorias que nós temos para compreender diversas maneiras de motivar os funcionários. Justamente porque somos diversos, são também infinitos os interesses das pessoas para realizarem ações e até mesmo para se engajarem no propósito de um trabalho em uma organização. Mas eu espero que essa breve projeção de todas essas teorias tenham ficado claras aí para a sua compreensão dos seus estudos sobre a motivação para o trabalho que contemplam e estruturam aí a teoria comportamental na administração. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.